pessoal, boa noite. Muito boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais uma live aqui na Belita Cursos. Vamos esperar o pessoal chegar aqui calmamente. O Instagram ainda está anunciando que estamos ao vivo. Hoje, na nossa sequência, na enquete que eu tinha lançado para vocês anteriormente, a violência contra a mulher ficou em segundo lugar, né? Lancei vários temas sobre BPC, LOAS, violência contra a mulher, serviço social e cuidados paliativos, e o último tema tem a ver com a educação permanente no SUAS, exatamente. Então, a gente dando essa sequência nas nossas lives combinadas, vou estar recebendo hoje a psicóloga Edelweiss Launé para falar um pouquinho sobre violência contra a mulher. Eu desde já vou chamar a Edelweiss para entrar ao vivo comigo para a gente não ter o mesmo problema de semana passada, não, né? Da última live, né? Que eu introduzi aqui tudo e quando eu fui ver, a convidada não conseguiu entrar. Então, Edelweiss, deixa eu te mandar o convite de uma vez. Aí você já entra e a gente já começa a bater papo. E aí depois eu faço a introdução. Aí, se você já recebeu o convite, Edelweiss. Enquanto isso, eu vou saudando, né, todos os presentes aqui. Vejo que já recebeu, que coisa boa. Edelweiss. Oi. Isso. Opa, deu certo. Isso foi uma aluna aplicada, meu Deus. Tudo bem mais uma vez, dona moça? Tudo bem, tudo ótimo. Então, tá bom, então. Bom, deixa eu começar a fazer a introdução aqui. Desde já também deixa eu cumprimentar as pessoas que estão chegando. A Verônica, a Júlia, a Valéria Oliveira, outras pessoas também que já adentraram. Hoje a nossa live vai ser um pouquinho curtinha, porque o pessoal sabe que eu gosto de falar, senão a gente poderia ir até meia-noite, né? Mas a Edelweiss é uma pessoa muito compromissada, então a gente tem que, né, reduzir um pouquinho. Vamos terminar um pouquinho mais cedo hoje. Mas nada que impeça da gente ter aquele debate bem aguçado, né? Que a gente possa também aprender e tomar conhecimento, Edelweiss, em relação à prática de atendimento à mulher vítima, ou melhor, em situação, né, de violência, no nosso estado do Espírito Santo. Eu vou introduzir rapidamente. Tem muitas pessoas aqui, até uma participante que ele já colocou que ela é de Salvador. Então, assim, Instagram a gente consegue abarcar o Brasil inteiro, né? Então, é importante que os profissionais, né, os demais cidadãos que estão acompanhando a gente, tenham uma noção dessa questão da violência contra a mulher no estado do Espírito Santo. Por que surgiram esses, né, os denominados núcleos e centro Margaridas? Durante muito tempo, o estado do Espírito Santo liderou, infelizmente, né, um ranking nacional de violência contra a mulher, no que se refere, por exemplo, ao feminicídio e outros tipos de violência. Chegando, por exemplo, num determinado momento, fica até em segundo lugar no ranking nacional, perdendo tão somente para o estado de São Paulo. Então, a gente percebe assim, a gravidade, né, da situação, né, desse tipo de violação de direitos, desse fenômeno social no nosso estado. Então, o governo do Estado Civil é obrigado a criar novas políticas públicas de enfrentamento, de prevenção, e aí surgiram, né, o Núcleo Margaridas, o Centro Margaridas, e muitos de nós, né, inclusive capixabas e profissionais capixabas, eu me coloco também nessa situação, a gente não tem uma noção ampla de como que funciona esses núcleos. Um exemplo que a gente coloca aqui, que a gente até combinou de fazer na nossa chamada, é diferenciar. Como é o atendimento realizado por este Centro Margaridas, né, esse centro de referência, será que há uma semelhança, uma diferença em relação ao CREAS, por exemplo? Então, várias outras lacunas acabam surgindo, e aí você veio exatamente para poder dirimir isso daí para a gente, e não só dirimir essas dúvidas para os cidadãos e para os profissionais capixabas, mas é importante também a gente divulgar boas práticas para outros estados brasileiros, né, que infelizmente também padecem, né, desse tipo de fenômeno social, desses números, né, alarmantes que a gente tem visto cada vez mais aí nas mídias sociais. Então, Edelweiss, já eu passo a palavra para você, tá? Peço para que você se apresente. E aí a gente vai começar o nosso bate-papo, né? As pessoas podem deixar suas perguntas aqui, podem fazer os seus comentários. No decorrer da live eu vou lendo, vou apresentando tudo para Edelweiss e bora, até às 20 horas com bastante informação aí que a gente está precisando. Então, meu anjo, por gentileza, peço para que você se apresente. Quem é você? Qual é a sua experiência profissional? Fala um pouquinho de você para nós. Então, meu nome
Edelvais, boa noite a todos. Boa noite, Lívia. Prazer. Agradeço o convite, né? Em nome do Centro Margaridas, Macro-Região Sul, em nome da nossa coordenação, Fernanda França, né? A gente agradece esse espaço, né? Importantíssimo, né? Social, né? E de discussão e de reflexão que muitas das vezes falta, né? Eu tenho, esse ano, completo 10 anos de formada nessa área de atuação da psicologia. A maioria do meu tempo de formação foi na socioeducação, né? Amo a área da socioeducação, mas nesse momento estou enquanto técnica do Centro Margaridas e tenho realmente mergulhado nesse trabalho e tenho me apaixonado, né? E tenho realmente respirado isso, porque para que a gente esteja nesse âmbito de atuação, a gente precisa realmente gostar do que a gente faz e entender a complexidade, né, do que é o atendimento à mulher em situação de violência. Né? Então, a gente está desde o início aqui no Centro Margaridas, desde a implantação aqui, e tem sido um trabalho bem bacana, e a gente vai conversando aqui, de acordo com que vocês forem lançando as perguntas, e a gente vai esclarecendo algumas dúvidas, mesmo que a gente sabe que acontece, que existe, e é normal de todo serviço novo, né, que vai chegando no município, nos estados, a gente sabe que tem essas dúvidas, e elas precisam ser realmente esclarecidas. Perfeito, Edevaz. Então, vamos dando a nossa sequência aqui. Você poderia, a princípio, contextualizar para a gente de uma forma breve quais são os tipos de violência contra a mulher? Sim, existem vários tipos de violência, né? Às vezes a gente fica muito preso à doméstica e familiar, né? Que é um dos tipos, né? A doméstica e familiar, ela acontece no âmbito doméstico, no âmbito familiar e também no âmbito da relação, né? De íntima de afeto. Então, não necessariamente precisa ser dentro de um lar, de uma casa, para que seja identificado enquanto doméstico familiar. Se for uma relação íntima de afeto, é também identificado como uma violência doméstica familiar. Além dessa, tem a violência física, né, que é o caso mais extremo, né, que é quando há lesão, empurrão, puxões de cabelo, né, socos, tapas, né, que a gente é mais conhecido, e o feminicídio, que é o último caso que a gente espera que nunca aconteça, mas tem realmente acontecido, e a nossa luta é para que não chegue nesse nível, né? Esse é o objetivo do centro hoje, dos núcleos, desse serviço de referência de atendimento à mulher em situação de violência. Além desse, tem a violência patrimonial, que é quando tem dano ao patrimônio da mulher, a quebra do celular, a quebra de algum instrumento de trabalho dessa mulher, quando uma terceira pessoa, o companheiro, o parceiro, pega o cartão, o salário dessa mulher e deixa ela sem acesso a esse salário dela e sem esse controle financeiro, a gente fala que é o dano patrimonial. A violência sexual, que é quando há o ato sexual forçadamente, sem o consentimento dessa mulher, quando não há a questão de consenso no uso do preservativo, e às vezes ele impõe o parceiro não usar esse contraceptivo, né? E também a questão de forçar um aborto, né? Exigir uma gravidez da mulher. Então, são considerado violência sexual, né? Esse tipo de situação, inclusive nos relacionamentos, né, conjugais, né? Quando a mulher não consente, né, não quer realizar o ato sexual, se o companheiro insiste, obriga, faz isso de uma maneira forçada, é violência sexual, e muitas das vezes a mulher não tem essa consciência, mas é violência sexual. A violência virtual, que tem sido mais falado nos últimos dias, por conta dos avanços tecnológicos, a gente tem visto, inclusive, jovens também envolvidas nessa questão da violência virtual, que é quando se pega uma foto, né, íntima da mulher e às vezes quer expor isso, né, nas redes sociais, na mídia, é violência virtual. E a violência moral, né, que quando há xingamento, injúria, né, difamação, né, que é um outro tipo de violência. Então, são alguns tipos de violência que a gente considera. Perfeito, Edevaz, muito bem explicado. Delimitando então para o nosso assunto agora, a gente, né, adentrando na questão, né, do núcleo Margaridas, do centro, enfim, vamos começar um pouquinho pelo núcleo. Você poderia responder para a gente como é que surgiu no estado do Espírito Santo essa proposta do núcleo Margaridas? Como que se iniciou isso, né, em qual município do estado do Espírito Santo foi o primeiro a aderir nesse projeto? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Então,
Hoje, a gente tem a Secretaria Estadual de Mulheres, né, que ela foi, né, implantada no dia 31 de março de 2023, é novo, é um marco, é um avanço. Mas antes dessa secretaria ser implantada, tinha a subsecretaria, né, de políticas públicas para as mulheres, né, então em 2021 foi feito, né, 10 termos, né, firmados 10 termos de colaboração com o Instituto Gênesis, que é o instituto que executa, né, as ações, né, nos núcleos e nos centros, né? Então, hoje a gente está ligado à secretaria, mas a gente tem o instituto, né, que executa, né, todo o trabalho. Então, desde 2021, começou-se, né, a andar nesse projeto, que hoje a gente não fala mais de projeto, a gente fala de serviço, né? E além de serviço, uma política pública, né? E aí, o que que acontece? A gente responde ao que o plano estadual, né, das políticas de mulher, das políticas para as mulheres de 2019, no eixo 4, ele prevê o quê? O enfrentamento de todo tipo de forma de violência contra a mulher. Então, esse núcleo, ele vem para responder a esse plano estadual e também ao Pacto Estadual de Enfrentamento, né, de Violência contra as Mulheres, que também é de 2019, que no eixo 2 fala da ampliação e do fortalecimento da rede, que atende essa mulher. Então, respondendo a esses documentos estaduais, né, que buscam, né, atender a essa mulher em situação de violência, que os núcleos surgem, né, no estado do Espírito Santo. E aí, com a implantação da secretaria, a gente passa, né, a estar sob, né, a direção, né, e ligado à Secretaria de Mulheres, que é um grande marco, que é um grande avanço, para que a gente possa ter um olhar diferenciado e um suporte do Estado em relação a todas as situações de violência contra a mulher, né? Hoje a gente tem como dado o primeiro núcleo, né, que foi o núcleo de Santa Maria de Jetibá. Ele começou em março de 2022 ser implantado, e a inauguração foi em 22 de junho de 2022, né? Então, assim, é muito recente o serviço, começou nesse núcleo, né, e foi se expandindo, né? A partir do núcleo de Santa Maria, dos serviços prestados, dos atendimentos feitos, né, e daquilo que foi construído lá no início, que hoje nós estamos colhendo e ainda estamos plantando, porque é um trabalho que todos os dias a gente vai aprendendo e acrescentando, né, em rede mesmo. A gente não trabalha sozinho, a gente fala, né, é um trabalho de rede. Hoje a gente tem também outros núcleos que foram implantados logo em seguida de Santa Maria, que são os núcleos de Anchieta, Afonso Cláudio, Alegre, Nova Venécia e Colatina. Esses núcleos, eles abrangem outros municípios, por isso que a gente fala das micro-regiões, né? A micro-região litoral sul é Anchieta, a micro-região sudoeste serrana é Afonso Cláudio, são nomes assim meio diferentes, mas aos pouquinhos a gente vai se acostumando quando a gente vai conhecendo o serviço. A micro-região Caparoque é referente a Alegre, porque abrange alguns outros municípios, né, daquela região. Micro-região Noroeste, que é Nova Venécia, e a micro-região Centro-Oeste, que é Colatina. Então, assim, hoje, esses núcleos, eles já existem, foram implantados logo em seguida, e eles fazem uma cobertura bem importante no estado, né, e depois dos núcleos é que vem surgir os centros, que eu acho que é uma pergunta que você vai fazer um pouquinho mais na frente, né? Pode falar se você quiser, pode dar continuidade. Então. E aí, o que acontece? O que acontece? Porque o objetivo, né, do Instituto, da Secretaria de Mulheres, é que esse serviço cobrisse todo o estado, né, do Espírito Santo. Então, para que isso acontecesse, foi necessário a criação dos centros. Os centros, a gente fala que eles têm uma abrangência macro-regional, né, e eles abrangem mais alguns municípios maiores, né, e a diferença aí que tem dos centros e dos núcleos, que é uma outra questão que fica, aquela dúvida, né, os núcleos hoje, eles têm uma equipe técnica, né, que a nossa equipe técnica ela é formada por um psicólogo, um assistente social e um advogado, tá? Além da equipe técnica, a gente tem a nossa equipe de apoio, que é uma educadora social, a gente tem o nosso motorista, é o único margarido, o único homem, né, do ambiente, e temos também a nossa SG, né, que cuida do café, da limpeza do espaço,
e temos a nossa guarda armada. Então, assim, nos centros, essa equipe, ela se modifica porque ela é duplicada no questão da equipe técnica. Então, nós temos 2 psicólogos hoje nos centros, 2 assistentes sociais e 2 advogados, né? Então, essa é a maior diferença. Mas o serviço dos núcleos e dos centros é o mesmo, o atendimento é o mesmo, qualificado, especializado. Perfeito. Vou fazer 2 perguntas baseadas no que você falou aí. Depois vou ler um comentário que chegou aqui. Primeiramente, em relação ao núcleo, a gente está até trocando figurinha antes, você falou que os núcleos surgiram para atender os municípios pequenos, né? Então, Também. assim, o núcleo vai atender os municípios pequenos e os centros não. É um serviço mais abrangente, certo? É uma proporção maior. Sim. Né? E uma outra questão, assim, que você falou que tem um único Margarido, né, no Centro Margaridas. Isso daí foi uma coincidência ou é algo que não é implementado? Tipo, vamos trabalhar com mulheres? Somente mulheres. Essa é realmente a proposta ou não? Foi uma coincidência? Proposta e é uma das diferenças que a gente coloca, assim, se a gente for pensar no serviço hoje do CREAS, que faz o atendimento especializado também a mulher em situação de violência. A gente também faz esse atendimento, porém, existe todo um contexto, um estudo que foi feito entendendo que faz diferença o atendimento à mulher em situação de violência ser por um técnico mulher, por uma técnica mulher. Então, hoje só são contratadas técnicas mulheres para atuar dentro dos núcleos e dos centros. Isso realmente faz muita diferença. Desde a entrada até lá dentro, né, todo o atendimento técnico, essa mulher, ela vai encontrar outras mulheres, o que dá maior liberdade, maior conforto, né, maior certeza de que ela está num lugar seguro, que ela vai ser entendida e compreendida nas questões dela, porque existe essa... É muito mais difícil para uma mulher em situação de violência, já é difícil ela falar sobre isso com qualquer pessoa. Ela falar isso com uma figura masculina, isso traz uma intimidação muito grande, né? Ela muitas das vezes não vai relatar tudo que ela precisaria relatar, não vai conseguir se expressar da maneira, né? E acaba, de certa forma, se a gente for pensar num contexto macro mesmo, acaba essa mulher sofrendo uma outra violência dependendo do contexto que ela for atendida, né, por uma figura masculina. Então, a gente tem esse cuidado, né? O núcleo teve esse cuidado, os centros tiveram esse cuidado de ter esse olhar. Não é um olhar baseado no achismo, não. É um olhar baseado no que diz a ciência, nas pesquisas científicas anteriores. Eles fizeram todo um diagnóstico para chegar nesse parâmetro de atendimento. Perfeito, ótimo. Vou ler um comentário aqui, seu Aquiles Launé, não sei se você por acaso conhece essa pessoa, diz o seguinte: parabéns aos responsáveis pelo projeto e agora um serviço em favor das mulheres no estado do Espírito Santo, né, que Deus abençoe, né, pastor Aquiles Launé. Perfeito. Em relação ao que você falou, né, sobre o diagnóstico que vocês fizeram, eu até tinha comentado com você, no caso da Prefeitura de Cachoeira, nós somos de Cachoeira de Itapemirim, no estado do Espírito Santo, tem um projeto no estado, que é da Polícia Civil, não sei como é que está em outros estados brasileiros, que é um projeto chamado Projeto Homem que é Homem, né, da polícia, onde são trabalhados, através de grupos reflexivos, os autores de violência contra a mulher. E aí a gente até teve uma capacitação recentemente, e aí, diferentemente do atendimento à mulher em situação de violência, nesses grupos se faz recomendável que haja uma mulher conduzindo. Haja um homem, mas também haja uma figura feminina, para trabalhar questões relacionadas a machismo, patriarcado, sexualidade também, né? Alguns que já participaram, né, dessa experiência sentiram, de fato, né, uma certa insatisfação, né, da figura masculina em relação à presença da figura feminina tratando, né, essa temática em si, essas, né, temáticas, esses temas que eu trouxe, mas se fez recomendável. Já no caso de vocês já é diferente, não se faz recomendável, né, a presença de um homem, né, nesse processo de atendimento. O atendimento de vocês é de cunho terapêutico ou não? É pontual ali, a terapia mesmo seria via saúde, no caso do atendimento à mulher? O atendimento, né, é um atendimento multidisciplinar. Primeiro atendimento, a gente preza pelo atendimento, né, sempre com psicólogo, assistente social e advogada, porque geralmente tem questões jurídicas envolvidas, tem questões sociais e tem questões, né, que envolvem a questão emocional. Então, a partir desse olhar, né, multi,
a gente consegue fazer um estudo de caso melhor para saber que tipo de acompanhamento a gente vai oferecer a essa mulher. Então, o atendimento é multidisciplinar, às vezes, dependendo, né, do tempo que essa mulher vai sendo acompanhada, das demandas que a gente vai identificando, quando há necessidade, o psicólogo faz o atendimento psicológico, que não é o atendimento psicológico clínico. Quando há necessidade de um acompanhamento de atendimento psicológico clínico, nós fazemos o encaminhamento à saúde de fato, né? Por isso que a gente fala que é um serviço que trabalha em rede, em parceria o tempo todo. Então, hoje, quando a gente entra nos municípios para apresentar o projeto, a gente sempre procura as secretarias de saúde, secretarias de desenvolvimento social, secretarias de educação, porque a gente precisa desse diálogo para que a gente possa atender por completo essa mulher, né? Hoje a gente entende que o serviço de atendimento à mulher, ele não pode ser isolado, né? Nenhum equipamento que atende a mulher em situação de violência, ele consegue suprir todas as demandas dela, né? É uma situação de alta complexidade mesmo, aonde a gente precisa ter o envolvimento de diversas esferas, né, do Estado, do município, muitas das vezes da rede privada, né? Hoje a gente faz parcerias com a rede privada também, visando a questão de empreendedorismo, visando a questão de capacitação, de palestras educativas, ações, né? Então, assim, existe esse cuidado, né, para que haja esse diálogo e esse atendimento completo a essa mulher. Então, hoje o atendimento clínico não é oferecido, é um atendimento psicológico para entender, identificar as demandas, acompanhar essa mulher no processo, né? Hoje a gente faz parcerias também, a gente tem algumas mulheres encaminhadas pela Casa Rosa, a gente também encaminha para a Casa Rosa, né? Então tem toda essa parceria, a gente vai dialogando, entendendo a situação, a demanda, fazendo estudos de caso, identificando com a rede, ó, essa situação tá assim, 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 o que a gente pode fazer? Isso é importante, o diálogo dos técnicos, da equipe técnica, de cada equipamento com esse serviço, para que a gente possa realmente atender essa mulher de forma efetiva, porque muitos atendimentos realmente são feitos, mas não são efetivos. A gente sabe, né, que a gente precisa avançar muito, né, nos nossos espaços de trabalho e de atuação junto a essa mulher. Então, a gente visa esse formato, o atendimento, né, que é feito a essa mulher. A gente faz um acompanhamento, vai avaliando se essa mulher continua no acompanhamento e a gente vai identificando, a gente monta um plano individual de atendimento para essa mulher, de acordo com a demanda dela, porque apesar de todas estarem, né, dentro de um ciclo de violência, não quer dizer que o acompanhamento é o mesmo, o olhar é o mesmo, não, são histórias diferentes, realidades sociais diferentes, perfis diferentes, né? Então, assim, tem mulheres que vão chegar para o atendimento com o desejo da denúncia, vão denunciar, vão querer se separar, não vão querer manter aquele relacionamento. Mas tem mulheres que querem apenas acabar com a questão da violência, mas querem permanecer com aquele parceiro se ele mudar. Existe isso. E não é essa mulher que vai ser deixada de lado ou que não vai ser atendida e não vai ser acompanhada. Hoje a gente acompanha mulheres que permanecem no relacionamento, que o parceiro, ela se posicionou, entendeu, né, o posicionamento que ela precisa ter dentro do relacionamento, o parceiro modificou a forma de tratamento, né, com ela, e esse relacionamento continua. E a gente acompanha, né, até o momento que essa mulher entende que está pronta para realmente receber uma alta, né, se a gente for pensar assim, né, desse serviço. Mas a gente faz esse atendimento, né, pensando que tem mulheres que vão querer sair dessa relação, mas tem mulheres que vão querer permanecer e, como o doutor Lucas Lobato, promotor, fala, né, em toda relação, né, de conjugal, né, de relação íntima, né, de afeto, mesmo que exista violência, tem amor. Em algum momento teve amor, ainda pode ter amor, e a gente precisa tocar nessa mulher, né, nas demandas dela, no emocional dela, com muito cuidado, para que a gente não venha fazer com que ela passe por outro tipo de violência, né? Então a gente precisa ter esse olhar. Vai muita gente batendo palmas aqui para suas explanações, tem uma aqui que disse perfeito suas colocações, e é isso mesmo. Agora, Delvais, vocês inauguraram um centro em que mês agora em 2022? Perdão, em 2023. 2023. Foi no primeiro semestre, né? Isso, em março. Março. Né? No final. Já tem mais ou menos quantas mulheres já em acompanhamento aí com vocês? Então,
o acompanhamento, né, a gente diz que, mesmo que, às vezes, algumas mulheres são encaminhadas e nem sempre elas vão, né? Então, isso é um trabalho, né, de formiguinha mesmo e com muito cuidado que a gente faz, né? Hoje a gente tem uma média de 40 mulheres que passam pelo centro, que são atendidas, algumas não voltam, algumas a gente precisa entrar em contato, tentar identificar o que aconteceu, né? Então, tem vários casos, né? A mulher em situação de violência é uma mulher que realmente ela precisa ter, a gente tem que ter um olhar diferenciado no tratamento e no cuidado com essa mulher, porque senão a gente desiste dessa mulher, né? E uma coisa que eu sempre ouvi, né, das supervisoras, né, de todo mundo que já está muito antes de nós, né, nesse trabalho, é que a gente não desiste de nenhuma mulher, né? Mesmo que ela não vá no atendimento naquele dia, eu não posso deixar ela esquecida, né? Alguma coisa aconteceu nesse percurso, né? O que aconteceu? Tentar identificar na rede, ela está indo, ela passou no CRAS, ela passou no CREAS, né? Então, assim, é fazer essa triagem e tentar identificar se a gente consegue retornar com essa mulher, o acompanhamento com essa mulher. Então, hoje o nosso trabalho tem sido esse, né? Por ter começado em março, ainda é muito recente, mas os casos que a gente tem, né, acompanhado, eu falo que um caso é muita coisa quando a gente vê mudança, quando a gente vê a mulher se posicionando para denunciar, para reconhecer que ela está dentro do ciclo de violência, porque isso não é fácil. É fácil a gente que está de fora enxergar que existe um ciclo ali. Mas a mulher que está inserida nesse ciclo de violência, ela não consegue. Algumas mulheres que a gente atende, elas têm mais de 20 anos de relacionamento e só agora conseguiram fazer essa autoanálise e perceber que esse relacionamento era um relacionamento abusivo. E algumas se sentem culpadas por isso, né? Trazem essa fala de culpa, essa fala de poxa, mas só agora eu percebi, por que eu não percebi antes? Por que eu não pedi ajuda antes? Então, o nosso trabalho é fazer com que ela entenda também que cada mulher tem as suas vivências, tem o seu tempo de percepção também. A gente não pode forçar que uma mulher enxergue de imediato aquela situação. A gente precisa levar ela a esse conhecimento, a essa consciência, e isso é um trabalho árduo, não é um trabalho fácil, né? Então, assim, é um trabalho de realmente de formiguinha, de cuidado, muito humanizado, que a gente precisa ter sensibilidade, a gente precisa pensar 10 vezes antes de falar com uma mulher em situação de violência, né? Porque a nossa fala ela pode entrar naquele portão e não voltar mais, né? Um contato telefônico que não foi bem realizado pode ser feito e ela não mais buscar esse serviço, não só o Centro Margarida, mas como outros equipamentos, né, que atendem essa mulher. Então a gente tem que ter esse olhar mesmo, esse cuidado. Você falou que você ama a socioeducação, mas você também ama essa demanda. Você fala com muita propriedade, com muito sentimento sobre o seu trabalho, sobre as suas atividades. Parabéns. 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 E é importante também, né, que você tenha profissionais assim, né, comprometidos, engajados, que tenham esse olhar que você tem, né, até porque esse tipo de público necessita exatamente disso, né? Dessa receptividade, né, desse entendimento, né, sobre a situação de violência, né, que elas estão padecendo agora. Então, é fantástico, tá? Eu faço questão de considerar isso daí. É fantástico ouvir você falar sobre o atendimento, sobre o que você percebe lá também, né, na sua atuação do dia a dia. Eu gosto de trazer um pouco, né, da realidade, porque às vezes a gente fica tão distante dessa realidade e fica muito falando assim, muito tecnicamente, e as pessoas ficam um pouco mesmo, né, perdidas nessa questão. Então é bom trazer a fala das mulheres, o sentimento das mulheres, para que a gente possa ter realmente esse olhar humanizado. E não é só uma fala minha, né? Hoje o Centro Margaridas Macro Região Sul, se você conversar com qualquer técnica que atende lá, tem esse compromisso e essa responsabilidade, né? Porque a gente entendeu que a gente assumiu um compromisso, não é um compromisso apenas de um trabalho, de um financeiro, né? A gente assumiu um compromisso com uma vida, né? Então, ali é uma pessoa, né? E quando a gente fala de pessoa, a gente fala de dignidade humana, né? Então, assim, a gente fala de um sujeito que ele tem direitos, esses direitos precisam ser garantidos, né? E quando falta isso, e a gente sendo mulher trabalhando nesse espaço, quando falta isso a gente fica revoltada mesmo, a gente corre atrás e a gente quer que essa mulher se aproprie dessa certeza de que ela tem direitos e que isso tem que ser garantido e que ela precisa ser respeitada nas suas relações, não só dentro de casa, com parceiros,
mas relações institucionais, quantos abusos, quantas violências dentro do espaço institucional a gente tem visto, a gente tem tido contato, né? Muitas mulheres sofrem a violência institucional, né? Que muitas das vezes também passa despercebido, mas é uma violência que atrapalha a vida sentimental, atrapalha a vida profissional dessa mulher, atrapalha o convívio com os colegas de trabalho, né? Então, assim, são questões que a gente, né, busca levantar e trazer. Por isso que a gente também faz esse trabalho, né, de palestras educativas dentro de instituições privadas, de empresas. Né? A gente tem essa percepção, esse cuidado. Né? Porque muitas mulheres, a maioria, né, dos profissionais hoje são mulheres. Né? E como que tem sido cuidado com essas mulheres que são profissionais? Né? Qual o olhar desse gestor com essa mulher? Né? Hoje eu posso dizer que nós temos, né, gestores, temos supervisões e coordenação que tem esse olhar para a gente. Talvez por isso a gente está tão engajada nessa luta, né? Talvez por isso a gente tem tanta vontade, né, de atender com cuidado essa mulher, porque a gente está recebendo esse cuidado. Mas a partir do momento que a mulher não recebe um cuidado, ela fica desassistida, né? Então, assim, o espaço de trabalho, as empresas, elas precisam ter esse olhar, né? Porque a gente, às vezes, fica focado, a mulher sofreu violência, já pensa que é o parceiro que violentou. Não. Essa violência, ela pode vir de qualquer pessoa, né? Pode vir do colega de trabalho, pode vir do chefe, pode vir, né, de uma pessoa que passou na rua, né? Então, assim, a gente precisa abrir, né, ampliar o nosso olhar sobre essa questão. Perfeito. Em relação à inauguração, né, que eu tinha feito para você perguntar antes, a doutora Fernanda Fornaziel, que é uma das que trabalha com você, né? É a nossa coordenadora. Sua coordenadora. Tá certo. Ela colocou aqui que a coordenação, que a inauguração foi no dia 25 de março, a inauguração do Centro Margaridas. Sua equipe está toda aqui presente, né? Então parabenizei você, parabenizar os demais também, né? Isso aí, pelo trabalho realizado, né? Pelo comprometimento. O pessoal está comentando aqui, está batendo palma. Tá linda de Bredes, que fala, né? É uma pessoa que deixou um comentário aqui. Pessoal, deixe os seus comentários e deixe as suas perguntas também, tá? Até porque, como a gente falou aqui no início, é uma política pública nova de atendimento, né? Então é muito importante a gente aproveitar esse espaço para poder dirimir todas as nossas dúvidas. Eu estou fazendo minhas perguntas aqui, mas é importante que vocês também façam as suas colocações aqui, tá? E, Edelvais, mais uma pergunta. Você tem falado muito sobre o atendimento à mulher, né? A vítima, vamos colocar dessa forma. Trabalha somente a mulher ou toda a família? Então, o nosso atendimento é exclusivo à mulher em situação de violência mesmo, né? Quando acontece da mulher, né, levar o filho, porque muitas das vezes essa mulher não tem com quem deixar, a gente tem a nossa educadora social, que é um diferencial dos centros e dos núcleos, né? Ela fica com essa criança, dá todo o suporte, atenção, né? Elabora, tem um espaço específico para que ela fique com essa criança e tenha um cuidado. Se a gente observa alguma demanda por parte dessa criança, né, sejam demandas psicológicas, de saúde, a gente faz os encaminhamentos. Quando essa mulher também traz alguma questão, eu tenho um familiar que também, diante dessa situação, né, tem alguma demanda, a gente faz os encaminhamentos, né? Porque o atendimento é exclusivo à mulher em situação mesmo de violência. Já aconteceu de algumas mulheres pedirem, eu posso trazer meu esposo, né, o meu companheiro, né, e a gente faz toda a orientação, dependendo da demanda que ela coloca ali, a gente encaminha para os devidos, né, órgãos, equipamentos, e orienta essa mulher, né, porque o espaço é para a mulher. Então, quando a gente, né, se a figura masculina entra ali, desconstrói aquele espaço, desconstrói, né, aquele ambiente que para as mulheres que já frequentam, já é seguro, né? E aí ter uma figura masculina ali descaracteriza, né, o objetivo hoje dos centros e dos núcleos. Perfeito, Edelvais. Você falou em relação a alguns encaminhamentos, né? Os encaminhamentos que vocês recebem são só da rede, são do sistema de justiça, ou também tem os encaminhamentos por demanda espontânea? Nós não, geralmente são encaminhamentos da rede, encaminhamentos da DEAN, da Delegacia da Mulher, onde a gente tem esse fluxo, Casa Rosa, Saúde, temos recebido alguns encaminhamentos da Saúde, do sistema de justiça não, tá? E não? O nosso serviço, não.
Nesse momento, o nosso serviço ele é portas abertas. Então, se a mulher, ela simplesmente quiser chegar em qualquer horário lá, ela vai ser atendida, entendeu? Mesmo sem um agendamento prévio. Então, tem esse diferencial, né? E que é importante, porque às vezes a mulher está na situação e ela não tem como ela agendar para ter um atendimento. Não faz sentido, né? Então, ela, na situação de crise, ela pode procurar o centro e ela vai ser atendida. Fala do horário de atendimento de vocês, tem plantão final de semana? Porque eu li na internet que alguns que estão fazendo plantão final de semana. Isso aí. Deixa eu explicar. O nosso horário de atendimento hoje aqui em Cachoeiro, né, no Centro Margaridas, Macro Região Sul, é das 7h15 às 5 horas da tarde. E aos sábados a gente tem um plantão telefônico, que sempre tem um técnico, né, que vai estar de posse do telefone, é um plantão telefônico, né? E todas as orientações que essa mulher precisar, porque a gente sabe que nos finais de semana as ocorrências, né, acontecem com mais frequência, né, e muitas das vezes não tem equipamento aberto, né, a gente sabe. Hoje a gente faz esse acompanhamento, essa orientação, né, que for necessária a essa mulher que estiver em situação de violência, que funciona de 8 a meio-dia, no sábado. Meio-dia, então. Temos aqui uma colega sua de Centro Margaridas, a Iraci Cesana, não sei se você conhece ela. Ela está dizendo aqui, deixou um comentário, parabéns à colega de Cachoeiro, ela é do Centro de Margaridas da microrregião Linhares. Isso. Amei a iniciativa. Que bacana. Muito bom, bacana. Seja bem-vinda, obrigada por estar participando aqui da nossa live. Linhares já é micro, não seria macro? A extensão territorial de Linhares é gigante? Ou será que ela digitou errado ali? Não, é micro mesmo. Ela colocou o quê? Linhares? Aquela de Linhares? É. Linhares é macro-região. Ah, então foi um erro de digitação mesmo. Saiu macro-região central Linhares. Então saiu errado. Então tá. Então tá. Flor, vamos lá. Fala pra gente algumas atividades que vocês realizam, algumas ações coletivas, que tipo de atividade de prevenção e de enfrentamento à violência contra a mulher é realizada, né? Pelo Centro Margaridas. Aí ela está corrigindo aqui, Iraci, é macro. É um erro de digitação mesmo. Tá, joia. Então, hoje a gente faz, né, a gente tem os grupos, né, a gente fala que são grupos onde a gente consegue trabalhar essa questão da prevenção, né, com as mulheres e com o público, né, diverso, não só com mulheres em situação de violência, mas também a gente faz ações educativas nas escolas, né, como eu falei, nas empresas, né, a gente elabora fóruns, seminários, alguns núcleos já elaboraram, né, aqui em Cachoeira ainda não temos, mas vamos também, né, já começar a fazer, quando a gente tiver, a gente vai divulgar para que você tenha acesso e também divulgue, né, porque são espaços onde a gente pode, né, trazer a população para perto, a sociedade, para se responsabilizar também, né, a gente não pode esperar que só o Estado faça, só o município faça, mas a sociedade em geral precisa, né, tomar posse, né, dessa responsabilização de prevenção, de cuidado, de olhar diferenciado, né, então a gente tem esse trabalho, né, de elaboração de fóruns, seminários, rodas de conversas, grupos. Hoje a gente vai, aqui em Cachoeira, a gente vai iniciar os grupos, o Grupo Sementes, nesse mês de julho. A gente vai dar início com o Arraiá das Margaridas, onde a gente vai começar a juntar as mulheres em formato de grupo, porque a gente sabe que no grupo a gente consegue trabalhar algumas outras questões, elas podem trocar experiências, né, e pode haver ali uma troca rica, que a gente sabe que é muito rico o grupo, né, e é um momento onde a gente consegue também trabalhar essa questão da prevenção. Ainda que elas tenham passado em situações, a gente ainda consegue prevenir novas situações, situações mais graves, por meio desses grupos também. Perfeito. Adelvaz, vamos agora para a nossa dúvida cruel. Qual que é a diferença do atendimento no Centro Margaridas, ou diferença ou semelhança, né? Você que vai nos dizer agora. Mas na verdade, semelhança a gente já viu várias. Mas a gente precisa saber, assim, há uma diferença. Por exemplo, a rede encaminha. Em qual situação a rede encaminha para o CREAS, se faz recomendável que se caminhe para o CREAS,
e que se encaminhe para o centro, porque não pode encaminhar para os dois. Senão vai assim, duas equipes ao mesmo tempo acompanhando, igual, por exemplo, na rede. Vamos colocar assim na rede socioassistencial. Se a família está sendo acompanhada pelo CREAS, não se faz recomendável o acompanhamento pelo CRAS. No caso, PAEF, CREAS, né? Dentro desse espaço, PAEF e CRAS. Não se faz recomendável. E aí, imagina, na cabeça do cidadão da família, como é que vai ficar? É muita gente, é desconfortável, pode provocar uma revitimização também, que é um contexto também discutido quando se fala de violência contra a mulher. Então, quando se faz recomendável? Não. Centro Margaridas? Não. É CREAS. Então, você tirasse essa dúvida pra gente. O que acontece? Esse tipo de, a gente fala que é o fluxo de atendimento e da rede mesmo de enfrentamento à violência, né, contra a mulher. Quando a gente faz a conversa com as secretarias de desenvolvimento social, com a Secretaria de Saúde, de Educação, a gente constrói exatamente esse fluxo. Né? Aqui em Cachoeiro, né, hoje o doutor Lucas, né, promotor da assistência, ele está montando uma carta de serviço que já está em andamento, onde vai mostrar esse fluxo e a mulher vai conseguir entender aonde ela vai e qual equipamentos buscar e qual o encaminhamento a ser feito. Isso tudo é construído com conversas e diálogos. Né? Cada município vai estabelecendo conforme, né, a forma de trabalho mesmo e os mecanismos que cada município tem. Muitos municípios no CREAS hoje não têm um advogado para dar o suporte, porque não são todos os municípios que têm CREAS, tem município que só tem CRAS. Né? Então, assim, são realidades diferentes. Por isso, a gente senta com a rede para pensar todo esse atendimento à mulher e esse fluxo, né? Quando ela vai ser encaminhada para o Centro Margaridas, né? Mas em qualquer situação de violência, essa mulher pode ser encaminhada para o Centro Margaridas. Só que a diferença, tem uma diferença, né? Hoje a gente está ligado à Secretaria de Mulheres e o CREAS está ligado às cidades, né? Então, hoje, nosso serviço não oferece benefícios sociais nenhum. Né, nesse momento. Então, assim, quando tiver questões sociais, essa mulher, com certeza, ela vai ser encaminhada para o CREAS. Né? Por isso a parceria, por isso o diálogo. Essa mulher sendo encaminhada para o CREAS vai oferecer aquilo que ele tem, né, para oferecer de benefício, de assistência, né, e cadastrar essa mulher e acompanhar. O acompanhamento que o centro oferece é de orientação inicial a essa mulher. E quando ela não está referenciada no CREAS, ou quando não há, porque muitas mulheres, a gente tem assim, talvez, né, talvez é um pensamento que vai se instaurando, né, na nossa mente, de que a mulher em situação de violência, ela sempre vai estar em situação vulnerável, questão financeira, e não é uma realidade de todas. Então, tem mulheres que, muitas das vezes, têm uma questão financeira tranquila, estão bem, né, e não vão precisar do benefício. Então, se elas entram, né, porque é porta de entrada do Centro Margaridas, muitas das vezes elas não vão ter passado no CREAS, e às vezes elas não passam mesmo, porque às vezes não se sentem à vontade. Então, é um outro equipamento, uma outra possibilidade para essa mulher, né? Mas, no caso da mulher chegar, qual lugar que eu vou encaminhar? Você pode encaminhar para o Centro Margaridas. A partir do que ela chega no Centro Margaridas, a gente vai identificando a demanda e vai encaminhando também para o CREAS, para o CRAS, né? Ver se está cadastrada, porque muitas das vezes ela já está referenciada nesses serviços. Quando ela já está referenciada, você pode ter certeza que a gente vai entrar em contato com esse serviço e passar, olha, tem fulano de tal aqui nessa situação, vocês já estão acompanhando? E aí a gente vai fazer, né, uma conversa técnica entendendo a situação dessa mulher. Hoje a gente faz muito essa conversa com a Casa Rosa, né, que é um equipamento que aqui em Cachoeiro, no caso, né, que a gente tem em outros municípios. E aí a gente vai conversando. Hoje tem mulheres que são acompanhadas na Casa Rosa e também no Centro Margaridas, porque é diferente, né, o acompanhamento, né. Hoje a gente tem a psicóloga Juliette, que é uma parceiraça nossa, né, e faz a gente faz esse diálogo, esse contato, né? Muitas das vezes ela para de ir na Casa Rosa e vai lá. E aí a gente fala, opa, o que está acontecendo? Volta lá, sabe? E isso vai fortalecendo também o atendimento a essa mulher, porque ela vê que a rede toda está fechada para que ela se mobilize a sair da situação de violência, né? Quando fecha esse contato de equipe, de rede, realmente a mulher entende, opa, está todo mundo atento para a minha demanda, então eu preciso me posicionar. Então, isso é bacana, isso é muito, muito rico.
Então, tem lugares que não tem, o CREAS não tem um advogado, o Centro Margaridas tem, então o advogado lá vai dar as orientações, né? Então, assim, é um complemento, né? Um trabalho em rede, às vezes vai ser encaminhado para o Centro Margaridas. Tem mulheres que não vão passar pelo Centro Margaridas, já vão direto para o CREAS vai dar todo o atendimento necessário, e que bom, e que bacana. Agora, um diferencial também é o nosso atendimento itinerante, porque muitas das vezes o CREAS ele fica localizado na região central dos municípios. E as zonas rurais, o CREAS muitas das vezes não consegue ir até essas zonas rurais para fazer o trabalho. E a gente entende que é muita demanda mesmo e não dá, não tem pernas para tudo, né? Então, hoje os centros, eles entram e os núcleos dando esse suporte, né, de atendimento itinerante. A gente vai até os municípios, a gente faz o atendimento itinerante, a gente faz ações educativas, palestras educativas, né, para dar todo esse suporte, identificando as demandas. A gente encaminha para o CREAS essas mulheres da zona rural, né, para que haja esse acompanhamento, porque muitas das vezes não chega para o CREAS, né, diante da distância, essas questões mesmo de logística mesmo. E hoje tem municípios que têm aberto, né, o espaço para o serviço, identificado um espaço, né, olha, nós temos esse espaço, vocês podem atender aqui as mulheres. Então, isso é muito bacana, porque fortalece a rede, né, a gente vem para somar. A Piacá é um município que tem realmente muito distante, que a mulher não vai conseguir vir até o centro, mas o centro vai até lá, né? E faz o atendimento, e faz, né, todo o suporte, ações educativas. A gente fez recentemente uma ação educativa com as idosas, né, com os idosos, tinham alguns idosos homens, e aí foi muito bacana, eles são muito receptivos, assim, ao serviço, né? Então, assim, é bacana quando a rede se junta mesmo de forma intersetorial para trabalhar esse público, né, que é o nosso alvo. Nosso alvo é a mulher em situação de violência, então ela precisa ser atendida de forma completa. E só vai ser quando a rede se junta e se une, né, nesse sentido. Nossa, bacana, muito bom. Agora, só uma dúvida. Então, vamos supor assim, você falou que vocês fazem contato. A mulher deu entrada aí, por exemplo, de modo espontâneo, vamos colocar dessa forma, aí no Centro Margaridas, aí vocês fazem contato com o CREAS para fazer se ela já está em acompanhamento lá. Caso já esteja, vocês não vão acompanhar. Vamos supor, o CREAS não tem um profissional lá do direito para dar orientação jurídica, então, advogada aí, não sei se é advogado que fala, assessor jurídico, enfim, aí do Centro Margaridas, é quem vai orientar. Aí, por exemplo, é só essa demanda que identificou-se a princípio. Então, morreu ali, não há mais a necessidade do centro atuar, vai ser só o CREAS, ou não existe esse atendimento concomitante, não. Ou em alguns casos, sim, como que é isso? A gente, é questão do diálogo mesmo com a equipe, né? Dependendo do município, a equipe adere, né? Porque a forma de abordagem a essa mulher do centro é diferente, né? No acompanhamento, o advogado, como eu falei, ou às vezes o CREAS está em déficit de algum técnico, depende da situação. Tem municípios, se o CREAS for completo, atender por completo essa mulher, a gente vai encaminhar para o CREAS, se tiver as demandas, né, sociais e tal, e ele vai fazer o acompanhamento, né, por si. Assim, atender o CREAS e o Centro Margaridas a mesma mulher, pode acontecer? Pode acontecer. Dependendo da equipe que tiver no CREAS e da análise que for feita da demanda da mulher, porque existem situações e situações, né? Então, assim, não tem como dizer que não vai ser acompanhado. Pode ser que aconteça esse acompanhamento, mas no caso de, tipo, tem uma psicóloga que já está atendendo lá no CREAS. A mulher chegou pra gente, né? Não, já está sendo atendida pela psicóloga lá, não tem necessidade da psicóloga aqui atender, né? Agora, se, por exemplo, está lá no CREAS, ela chegou lá, por exemplo, o CREAS está com falta da psicóloga, só está com assistente social, aí nós vamos atender, porque tem uma psicóloga aqui, a gente vai dar todo o suporte para essa mulher. A questão é essa mulher não ficar desassistida, né? Então, a gente entra como um suporte mesmo à rede, né? Nesses casos onde já existe, né, o atendimento a essa mulher, né, efetivo e completo, né? A gente sempre fala, a gente não vem para sobrepor serviço, a gente vem para somar mesmo com a rede. Então, o foco é dialogar, porque a gente tem um programa do Estado, é Estado e município. Então, o Estado, querendo ou não, é o Instituto Gênesis, mas é o Estado, né, que está bancando. Isso aí. Então, é Estado e município que tem que dialogar, porque vocês vieram para somar. Sim.
querendo ou não, a iniciativa se fez necessária. Porque, como eu falei na introdução, era uma realidade a nível de Estado. Então, o que o Estado fez? O diagnóstico. Quem é que necessita? Município XXXYZ. Então, instituiu-se, a partir dos núcleos, foram os centros. E aí, em Cachoeiro, hoje, tem, graças a Deus, glória a Deus por isso, né, o Centro Margarida. Eu acho interessante você colocar, porque é realidade. É realidade nua e crua mesmo. Você falou, às vezes, determinado equipamento, no caso, estamos falando aqui do CRES, como o CRAS também, os CRAS também, Cachoeiro tem 8, não dá conta da demanda. É muita coisa. É muita gente. Então, se vocês vieram para somar, ei, colega, e aí? Fulano de tal, você quer que a gente faz isso e aquilo? Isso não é, às vezes, né, para ficar de birrinha. O trabalho é nosso. Não, o trabalho é em conjunto. Então, sim, agora eu entendi muito bem, perfeitamente. E acho agora que você explicando maravilhosamente bem, considero essa iniciativa, né, do Estado fenomenal. Eu sou muito crítico, você me conhece, você sabe. Então, assim, eu tô só assim, com os olhinhos brilhando, né, de ver como que tá o trabalho. Tão pouco tempo, né? 4 meses, vai fazer 4 meses ainda, né, de implementação. Então temos muito para caminhar ainda. Sim, nossa, já estão caminhando muito bem, assim, pelo que você está colocando, as colocações que você traz são ótimas. Sei que tá um pouco, a gente está chegando já, falta 9 minutinhos, né, para a gente poder terminar. A última pergunta, eu achei até interessante, a gente trocou figurinha, você falou que tá bem realmente cedo, né, para poder falar sobre isso, se houve alguma redução, né, no número de casos, no município, né? São apenas 4 meses. Mas o que você, então, pode trazer como positivo até agora no trabalho que vocês têm bem executando na cidade, nesses quase 4 meses de implementação do centro aqui? O que você percebeu? Caramba, estava assim, agora está assado. Melhorou, evoluiu, progrediu. O que você destaca? A questão da mulher mesmo sentir que muitas das vezes ela acha que não vai ser ouvida. A verdade é essa, porque por muitas vezes a mulher em situação de violência falou da violência e ignoraram essa fala, né? E disseram, não, isso é normal, isso acontece, vai, né? Vai levando sua vida, não, isso aí é para a vida toda, é seu casamento. Então, isso tem sido desconstruído, né? As mulheres, elas, a partir desses equipamentos, dos núcleos, dos centros, elas têm conseguido um pensamento, têm conseguido construir um pensamento de que elas vão falar e elas vão ter um lugar de escuta, né? E não é uma escuta qualquer, é uma escuta que acolhe, é uma escuta que não julga, é uma escuta que orienta, que determina no sentido de mostrar possibilidades. Olha, você tem a possibilidade da denúncia, você tem a possibilidade de ser acompanhada aqui, ainda que hoje você não consiga denunciar, mas talvez amanhã, mas você vai continuar sendo acompanhada aqui, e a gente vai te orientar, explicar a importância da denúncia, quando a medida protetiva, a importância dessa medida, né? É só um papel, mas qual a repercussão que isso causa no agressor, quando ele tem noção de que ele tem uma medida, né? Qual o impacto que tem para o agressor saber que existe uma medida. Então, isso tudo, a mulher, ela entende que hoje existem espaços, né, que podem oferecer esse tipo de orientação, esse tipo de escuta, aí ela se sente encorajada. E o que a gente observa? Aquela mulher que chega, ela traz mais luz. Ela não vai vir mais sozinha. Então, assim, hoje a gente tem mulheres que chegaram e trouxeram mais 2 depois. E elas falam hoje assim, não, eu consegui, não, agora eu vou passar isso para todo mundo, eu vou falar, eu vou divulgar, posso falar desse lugar em tal lugar, né? Posso levar na igreja esse folhetinho para dizer lá na igreja, porque a gente também faz ações educativas nas igrejas, né, nos centros espíritas, nas instituições religiosas, né, com os grupos religiosos, porque a gente sabe que dentro da questão religiosa, por muito tempo a violência aconteceu e ficou escondida, né? Quantas pessoas dentro de instituições religiosas sofreram violência e sofrem hoje, né? Então a gente precisa também levar esse conhecimento para essa liderança religiosa, para que eles possam se posicionar e as mulheres, né, que estão inseridas nessas instituições, elas possam ter essa consciência. Não é porque eu sou de uma religião ou acredito em algo que eu não posso denunciar e que eu tenho que aceitar tudo que faz comigo, sendo que eu sei que é uma violência. Então, esse tipo de ação a gente faz,
né? Então, assim, isso tem despertado, né, a mulheres a se movimentar, né, e se entenderem enquanto também responsáveis por esse movimento, né? Então, a mulher hoje que chega no centro, ela não sai igual, ela sai diferente, ela sai pensando, olha, eu aprendi algo e eu não quero ficar com isso para mim. E ela vai, sai e traz mais duas. E isso é muito bacana. Quando a gente ouve isso, eu vim porque a fulana de tal falou que isso aqui, ó, o atendimento é maravilhoso, foi acolhida, aqui tem frases, algumas chegam tirando fotos, né, do espaço, porque o espaço físico foi pensado nelas, né? Então tem frases motivacionais, elas leem, hoje teve uma que foi pro atendimento, e ela olhou a frase e começou a chorar, e aquilo mexeu com ela, porque ela chegou pensando, poxa, eu tinha o meu lugar de trabalho profissional, tive que fechar diante da situação de violência, mas eu não quero manter fechado, eu quero abrir, eu quero voltar com isso. Eu sou potente, né? Eu tenho um potencial. Então, assim, são detalhes que fazem diferença na vida dessa mulher e que muitas das vezes a gente, na correria do dia a dia, a gente acha que é sem sentido, sabe? Uma frase na parede, né? Uma fala de acolhimento, né? Uma guarda armada na entrada, possibilitando segurança para ela e para as profissionais que atendem. Então, assim, são pequenos detalhes que, se a gente não se atentar, a gente vai falar, não, é bobeira, só mais um serviço. Não é só mais um serviço, é mais um serviço, né? Para somar, para acrescentar, né? Para ter um olhar diferenciado para essa mulher. Essa mulher, ela está numa situação que ela não tem saída, não enxerga mais saída, não enxerga mais possibilidades, e a partir do momento que ela encontra um lugar que tem um olhar de cuidado, ela fala, poxa, acho que dá para mudar, eu vou sair dessa situação sim, tem possibilidade. Ainda que não seja hoje, mas amanhã, depois, né? Ainda que demore uma semana, duas, mas eu vou persistir, porque eu não estou sozinha mais, né? Então, esse fato de encontrar uma equipe, né, um serviço que acolhe, dá força para essa mulher. Por isso a importância dos grupos, né? Que ela vai perceber, eu não estou sozinha nessa, né? Tem mais pessoas, né? Tem mais mulheres. Então, eu não vou ficar sozinha nisso. Eu posso ter forças para continuar e viver uma realidade nova. Não é porque eu estou numa situação que eu vou permanecer nela. Isso pode ser modificado. Tem certeza? Você não quer continuar falando, não? A gente vai dar 8 horas agora. Tem certeza que a gente precisa terminar? Tá certa disso? Vamos nós aqui. Primeiro, é gostoso ouvir você falar. Segundo, nossa, brilhante o trabalho de vocês. Muito, muito, muito bom mesmo. Então, assim, realmente, certamente daqui a pouco a demanda vai estar maior, né? Sem sombra de dúvidas. E assim, mais divulgando, é interessante que você falou, uma vem, traz duas. Uhum. Então, assim, vai crescer mais, espero que lá na frente, né, o Estado tenha um olhar diferenciado e fala, precisamos contratar mais profissionais, porque a demanda aumentou, hein? Vamos ampliar o nosso espaço. Porque, né, você comentou do CREAS, né? Às vezes o CREAS realmente não tem como ir lá. Ir em determinados locais, sobretudo a zona rural, como você bem fundamentou. E são vários tipos de violação de direitos no único equipamento. Vocês têm exclusividade, bacana. Mas, enfim, começou agora, né? Eu acho que do jeito que está, certamente isso irá acontecer posteriormente. Se faz necessário, né? Que bom. Parabéns, tá? Parabéns a você, parabéns a todos aqui. Deus Vaz, não tem nenhuma pergunta, só tem, assim, vários elogios em relação a você, seus colegas de trabalho, sua chefe, meu filho, já te ama, porque ela apoia o tempo todo aí em relação a você. Colegas lineares também colocando, né, comentando sobre as suas colocações. Enfim, só realmente coisa boa, tá? Seu irmão aí, você arrasa demais. E, nossa, muito bem, sim, explicado. Já estou na minha cabecinha já pensando em 2 convites para você, tá? Para vocês, né? Para a equipe, né? Para poder divulgar o trabalho. Já que você falou que vai em instituição religiosa, é importante também estar indo em outros equipamentos. Então, já estou com umas ideias aqui já para a gente poder ampliar mais ainda esse espaço de divulgação do Centro Margaridas, né? Que apesar dos 4 meses, mas tem muita gente que ainda não sabe. Então, agora vamos divulgar e vamos ampliar mais ainda esse atendimento, esse trabalho maravilhoso que vocês fazem. Parabéns, tá? Parabéns mais uma vez. Gostei muito. De verdade. Obrigada. Parabéns. Eu queria deixar um convite, né? Porque eu não sei, talvez as pessoas ainda não conhecem, né, a localização. Vou passar o endereço para quem quiser ir e conhecer, né, o espaço físico, porque eu acho que é importante a gente conhecer.
né, esse espaço. É na Rua Agripino de Oliveira, número 55, Independência, pertinho ali do fórum, não tem erro, perto da DEAN, tudo, uma logística toda pensada, né, nessa mulher, para que ela não se movimente tanto, né, diante de uma situação de violência. E a gente está com as portas abertas, quando quiser visitar, a gente vai receber, vai acolher, qualquer dúvida que tiver, a gente está à disposição para tirar, a nossa coordenação, Fernanda, também está à disposição para receber. Quem tiver curiosidade, quiser fazer parcerias, hoje a gente faz parcerias com o município, com o estado e também com as instituições privadas, né? E isso é muito bacana, quando a gente articula a rede em prol de um ser humaninho tão importante que é a mulher em situação de violência, e que muitas das vezes ela ficou lá no cantinho, né, e despercebida, né? E hoje o Estado tem tido esse olhar, né, na pessoa da Jaqueline Moraes, que é a presidente hoje da Secretaria de Mulheres, né? Então, assim, isso é bacana, isso é muito rico, né? Então, a gente precisa tomar posse, né? Se tem o serviço, vamos utilizar, né? Vamos nos apropriar dele. Com toda certeza. Flor não, Margarida, obrigada. Obrigada a você, obrigada a todos também que estiveram presentes, tá? Obrigada por todos os esclarecimentos. Parabéns mais uma vez a você e a todos os profissionais pelo trabalho belíssimo realizado. Parabéns ao governo do Estado do Espírito Santo também, né, pela iniciativa, que bom. Com muito certeza, bacana. Muito bacana. E é esse mesmo objetivo, né? Tá Uma bom, implementação de novas políticas públicas de preferência de qualidade, como essa daí que você muito bem explicou para nós hoje. Isso. Então, pessoal, muito boa noite. Obrigada mais uma vez. Beijo, beijo. E até a nossa próxima live aí nas próximas semanas. Fica com Deus, todo mundo. Tchau, Flor. Tchau, Margarida. Fica com Deus. Tchau. Beijo, tchau.